Alô, 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 galerinha! Nessa segunda parte de nossa videoaula, estudaremos a digestão no intestino delgado e no intestino grosso. Quais enzimas atuam no intestino delgado? Quais transformações ocorrem com a massa dos alimentos? E no intestino grosso, quais são as transformações que ocorrem? Vamos ver isso nessa segunda parte de nossa videoaula. Boa aula! Então, nesse experimento bem simples, a gente vai ver como a bile produzida pelo fígado atua nos lipídios. Observe que a gente vai adicionar óleo a essa quantidade de água. Você observa aí que o óleo ele não se mistura com a água. Pode prestar atenção, por mais que você mexa, o óleo ele não vai se misturar. Óleo é lipídio. Vamos acrescentar agora detergente à mistura para ver o que é que acontece. Observa aí que o óleo está mudando de configuração, veja bem, vamos mexer, dar algumas mexidas. Observe aí que o óleo ele ganhou uma consistência diferente. Ele está se dissolvendo dentro da água. Depois que a gente acrescentou o detergente, vamos continuar dando umas mexidinhas aqui para emulsionar, para dissolver, para se misturar. Você percebe aí que o óleo ele está sendo aos poucos. Observe que está mudando a consistência, está mudando o aspecto, essas bolhas aí, a reação. Observe aí que a dissolução já está bem adiantada. Por esse experimento você consegue perceber a ação da bile. É como se fosse um detergente sobre os lipídios, óleos. Então, aos poucos, os músculos da saída do estômago relaxam, se abrem e passam o quimo para o intestino. E aí novas quebras vão acontecer. A exemplo do que você viu na experiência, a bile produzida no fígado, o líquido amarelo esverdeado, ela atua como se fosse um detergente natural. Ela emulsiona, dissolve os lipídios, as gorduras dos alimentos. Lembre-se que as gorduras elas não seriam capazes de ser absorvidas sem a bile, porque a bile ela dissolve, ela quebra, do jeito que você viu na experiência. E assim facilita a ação das enzimas para digerir os lipídios, indispensável a ação da bile. Então, os alimentos lá no intestino delgado, nas primeiras partes do intestino delgado, sofrem novas quebras. O pâncreas produz o suco pancreático, são líquidos que contêm enzimas, e a parede do duodeno é a primeira parte do intestino delgado, tá? Ela também produz líquidos, o suco gástrico, que contém também enzimas digestórias. Então, novas quebras acontecem. Esses líquidos contêm essas enzimas e quebram partículas do amido, que ainda restaram, do açúcar, da cana, que ainda estava inteira, proteínas, lipídios são quebrados e transformados em partículas menores. Aí sim, capazes de ser absorvida pelo corpo. Essa figura as principais enzimas que atuam no intestino, do suco pancreático e do suco entérico lá do duodeno, das paredes do intestino. A enzima maltase, ela age sobre o açúcar chamada maltose e transforma ele em glicose. A sacarase, ela atua sobre o açúcar chamada sacarose e quebra ele em glicose mais frutose. A lactase, essa enzima, ela atua sobre a lactose, que é um açúcar do leite, por exemplo, e transforma ela em glicose e galactose, açúcares bem mais simples. A peptase, essa enzima, ela atua sobre os peptídeos e os transforma em aminoácido. Tudo isso são enzimas que atuam aqui no intestino.
elas são produzidas pelo pâncreas e pelo suco entérico das paredes do intestino. Bom, rapaziada, aí você vê nesse esquema, depois das transformações, as proteínas, o amido, o açúcar da cana, o óleo, as gorduras, são transformadas em aminoácidos, carboidratos, glicerol e ácidos gráxicos, que são moléculas bem mais simples, quebradas. Você aqui vê elas grandes antes, impossível de serem absorvidas pela membrana da célula, e aqui você vê elas quebradas, e elas já estão prontas para serem absorvidas. Só que as fibras dietéticas elas não sofreram quebras, estão muito grandes e vão passar para a próxima etapa da digestão no intestino grosso. Depois de todo esse processo, os alimentos continuam sendo empurrados pelos movimentos peristálticos ao longo do tubo digestório. Então, pela ação dos sucos intestinais, o suco pancreático e o suco entérico, o quimo, que veio lá do estômago, ele sofre uma nova transformação e se transforma numa massa líquida chamada de quilo. Isso mesmo, é a chamada quilificação, a transformação do quimo em quilo. Isso ocorre nos intestinos. Então o quilo ele está inundado por uma grande quantidade de nutrientes que já podem ser absorvidas pelas paredes do intestino, pelas células presentes nas paredes do intestino. Vamos falar um pouco sobre essas células. Por dentro, as paredes do intestino, elas são revestidas por estruturas chamadas vilosidades intestinais. As vilosidades intestinais são rugosas e suas paredes internas são revestidas de células, e nessas células ocorre a absorção dos nutrientes. Os movimentos peristálticos continuam empurrando o quilo, essa massa alimentar líquida, através do intestino, e finalmente lá pela segunda parte do intestino delgado, as vilosidades intestinais, elas absorvem todos os nutrientes, toda a carga de nutrientes presentes no quilo. Os minerais, as vitaminas, a glicose, o amido, o açúcar, os lipídios, os carboidratos, proteínas, nutrientes presentes no quilo são absorvidos pelas vilosidades intestinais. Como isso ocorre? As paredes do intestino, as vilosidades, elas são muito irrigadas em vasos sanguíneos, eles são muito finos. Então, através desses pequenos vasos, os nutrientes absorvidos pelas vilosidades passam para o sangue. Uma vez no sangue, no sistema circulatório, os nutrientes são distribuídos para as mais diversas partes do corpo, tecidos, células e tudo mais. Sempre conduzido pelos movimentos peristálticos, o quilo, já praticamente sem nutrientes, chega ao intestino grosso. Lá no intestino grosso, os movimentos peristálticos continuam empurrando o quilo, e aos poucos a água e os sais minerais que ainda restaram são absorvidos, e o quilo aos poucos se transformam numa nova estrutura, numa nova pasta que nós chamamos de bolo fecal, já praticamente sem nenhum nutriente, já que a água e os sais minerais restantes são absorvidos. Chega aí ao fim a fase de absorção. Vai dar início à fase de eliminação, a última etapa. No processo de eliminação,
Os movimentos peristálticos continuam empurrando, agora não mais o quilo, e sim o bolo fecal. E ele vai passando ao longo do intestino grosso e vai chegando em direção ao retos, onde serão compactados. Os movimentos rápidos e rítmicos das paredes do intestino grosso podem deixar a fezes muito consistente. E isso pode levar a um problema que nós chamamos de prisão de ventre. Para evitarmos que isso ocorra, é interessante que a alimentação ela seja rica em fibras dietéticas, que faz com que as fezes fiquem com a consistência desejável para ser eliminada e não ocorra o desagradável problema de prisão de ventre, onde as pessoas têm dificuldades sérias de defecar, de evacuar. A este processo nós chamamos de eliminação. Se o nosso corpo é constituído de substâncias que vêm dos alimentos, olhando por este ponto de vista, você é aquilo que você come. O seu corpo é aquilo que você come. Portanto, vamos prestar atenção no que nós comemos, no que nós ingerimos, tá bom? Isso é muito importante. Tchau!